o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Ele mostrou, sabe o quê? Que o Brasil ele tem baixo desenvolvimento na leitura, na matemática e ciências, gente, se comparado com os 78 países avaliados. É verdade, Carol Malta. Isso aí ruim, foi né? esse assunto aí debatido muito esses dias. Então, nós vamos trazer para a nossa mesa do café da manhã. E quem vai nos auxiliar ali, nos nortear a respeito desse assunto é a coach acadêmica, a nossa querida Bárbara Rocha. Ei, Bárbara. Bom dia, Bárbara. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem com você? Ter você conosco. Então, Triste tá pra gente falar sobre isso, assim, né? Delicado, né? Não imaginaríamos. Nós tivemos várias reuniões onde a gente sempre estava vendo um crescimento. Uma melhoria. Uma melhoria. Mas aponta para uma melhora, mas pensar que do que veio para trás também, né? Aí onde a gente chega nesses resultados, né, Bárbara? Era esperado, não era? A gente está falando de um índice internacional, né? Uma comparação do Brasil com vários países do mundo. E aí eu imaginava que seria assim. Há uma estagnação, né, em termos de leitura, mas você imagina que é um adolescente com 15 anos que não interpreta um texto? Não sabe, não conversa, não relaciona, não nada. Não tem um ponto de vista crítico, né? Imagina o quanto que essa geração não fica comprometida. Só de se pensar no texto, na interpretação de textos. E pensar em questão de cálculo matemático, porque se eu vou ao supermercado, eu preciso fazer conta? Imagina um jovem com 15 anos. Matemática, português e ciências. Aí a ciência, como que a gente não desperta um jovem para a ciência ou para as ciências, pesquisas e etc. Sim, o mínimo. Não faz nem a experiência do feijãozinho lá no bruto. Isso também ainda falamos dessa relação causa e efeito, né, Bárbara? Exatamente. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, lidando com a educação há 18 anos, tem a ver com uma questão de base também, né? Eu elenquei alguns pontos, assim, algumas coisas que eu penso. Em primeiro lugar, eu pensei na questão da família. Dentro de casa, como nós, pais, educadores, né? Eu lido com mentoria, com o papai e mamãe. Como que eu vou proporcionar a uma criança o gosto pela leitura? Saber pequenos cálculos. Entende? Eu vou fazer pequenas experiências, como a do feijãozinho. Sim. Eu fiquei pensando, porque normalmente a gente sempre falou assim, sou boa em matemática, então português eu era mais ou menos. Sim, ou eu sou boa em português. Agora, de repente, fala que os dois é ruim. Mas aí, nesse tese do PISA também, mostrou até algumas questões interessantes sobre isso. Os homens um pouquinho melhor na matemática, as mulheres um pouquinho melhor na literatura. Né? Ainda teve isso, até essa divisão teve, não teve? Porque, na realidade, é um estudo mundial, né? Sim. Isso é feito ao longo em todos os países, em alguns países que são convidados, o Brasil está dentre eles. Então, eu acho que tem a ver com vocação. Somos vocacionados para algo, né? Somos chamados pelo nosso pai para algo. Eu penso muito nisso. Às vezes, mulheres têm tendência, são melhores em comunicar-se do que homens, mas eu tenho alunas meninas que são ótimas em cálculos. Sim. Né? Isso eu acho que tem muito a ver com o que o Senhor depositou em cada um de nós. Eu acredito muito nisso. Sim. São as nossas pessoalidades, né? Cada um tem seu jeitinho e tudo. Eu conheço gente que detesta matemática, mas é bom no negócio. Também tem essa outra condição. Sim, exatamente. Tem facilidade, só que não quer se envolver. Os homens foram melhores em matemática, de uma forma geral, e as mulheres melhores ali em interpretação de texto. Mas é comprovado pela neurociência que a mulher ela tem mais habilidade na fala e na articulação. Nosso cérebro, ele é um pouquinho maior. Habilidade de comunicação, né? De se expor, entre de uma mulher e um homem, tá discutindo, a mulher ela articula muito melhor, porque nosso cérebro ele foi feito para isso. A mulher ela tem mais facilidade realmente nessa questão da fala. Talvez uma habilidade de se expressar, né? Pode ser. Isso até é comprovado cientificamente. E até questões culturais também, né? Por exemplo, uma coisa boba, muito simples. Menino caiu, ralou o joelho, chorou. O que o pai fala pro menino? Pode chorar, não. A menina caiu, ralou o joelho, chorou. O que fala? Ela é estimulada a falar e o menino levanta. Aí já começa todos os estímulos. Mas quando a gente trata dessa área do estudo, aí, Bárbara, eu ainda penso assim, fala-se muito sobre os desenvolvimentos de pesquisa, mestrado, doutorado. Não seria também, pegando aí esse exame,
começar a investir ali mais em base, desde a educação infantil ali, fundamental? Sim, esse é o meu ponto de vista, né? Falando da academia, eu acredito nisso que o senhor está dizendo, sim, mas eu acho que tem a ver com a academia, com essa formação de professores. Sim. Quem é que está sendo formado nas academias hoje? Qual é o viés, a abordagem de ensino? Quem é um pedagogo, um professor formado que vai incutir nesse aluno valores? Quais valores estão sendo ensinados? Quais valores que eles têm também, né? Como é que é a história como dele, né? gente, a história, desde a Revolução Industrial, tem um fator. O que eu percebo é que se está havendo dentro da escola uma espécie de indústria. O aluno chega, aí daqui a pouco tem o sinal do recreio, tem recreio, aí tem estudo. Uma esteira, né? Aí vai passando, entra na Produção esteira. em série. Alunos de 5 anos, todo mundo na mesma sala, 6 anos, todos na mesma sala. É isso mesmo? O que na nossa época, você falando assim, eu lembro, jardim, né? E, nossa, era como se fosse minha família. Era minha casa. O acolhimento que se tinha, né? Que é a coisa do respeito, de tudo. Sim, Era um respeito, era todo... tudo muito próximo. Sim. E havia uma questão de hierarquia. Hoje o aluno ele debate com o professor. Na nossa época não havia isso. Mas se tivesse chamar atenção em casa, mas até por causa disso, eu apanhava em casa porque estava sendo chamada atenção. Antes dela saber se eu estava certo ou errado. Hoje o aluno debate com o professor, mas também, por exemplo, na época, Dona Maria do Carmo sentava do lado da Carol e falava, não, vamos fazer, não, apaga que sua letra tá feia. Então, para a casa, não era sozinho, havia não. participação, né? Isso, já havia essa participação e o desgaste. Mas o aprendizado estava ali também, não é? Para reforçar tudo que veio da escola. Aí chegava na escola... Os pais eram realmente mais presentes. Participativos, né? Tinha mais afeto também, né? Abria mão, eu acho que tem essa questão de saúde emocional e chego a dizer, né, tenho pensado muito sobre isso, de saúde, de educação e inteligência espiritual, né? Porque vamos pensar nas emoções. Quem são as crianças que vão para a sala de aula? Porque uma das coisas que foram ditas também com relação ao PISA é a questão de bullying, de tratamento, das relações. Né? Eu vou lidar como com meu coleguinha. Sempre ofensivos. Há uma relação de disputa muito grande. Né? Então, só para eu concluir esse assunto da academia, quem são os professores, quem é que está indo para ensinar? Português, matemática e ciências. Entende? Porque há um tipo de valor... O que Paulo Freire disse? Quais eram as questões que eram incutidas? Né? Havia uma questão de politização. Será que isso tem que ser discutido na hora de se ensinar português? Política? Sim, não mesmo. Tem que ter foco, né? Eu tenho que interpretar um texto, né? Sim. Hoje eu lido com adultos que têm dificuldade de defasagem escolar, por causa eu trabalho numa comunidade terapêutica também. Então, esse adulto que está com dificuldade na saúde integral, ele deixou de ler lá atrás. Isso impactou no adoecimento. E eu me lembro quando esse novo método aí, até Paulo Freire sendo estabelecido, eu lembro que eu estudava numa escola municipal, no IMACO, ali no parque, era no Parque Municipal. E eu lembro, lá era famosérrimo e tal, muito boa escola até referência, né? Aí o que acontece? Eu lembro que começou a falar sobre isso, começaram a falar, tal. Qual que era o pensamento recorrente a todos os alunos? Vai ser agora tranquilo, que agora nós não vai ter bomba mais, a coisa vai ser mais fácil, vamos passar todo mundo. Eu lembro disso com clareza. Isso era explicitado, Era, porque os professores traziam e a conclusão que nós chegávamos era essa. Vamos passar, vai ficar tudo mais suave. Vai dar tudo certo mesmo? Vai dar lá no final, então vai estar todo mundo beleza. E aí hoje a gente vê aí uma redação com um peso gigante que tem numa prova como o Enem. E muita gente ali perdendo na redação. Porque não sabe uma pequena produção de texto, algo que é o quê? O que é uma redação? Qual a habilidade, né? Como professora, a minha formação é em letras, a formação principal. Qual a habilidade que um aluno deve ter? Analisar um texto, saber sobre um assunto, colocar o ponto de vista crítico dele ali, defender uma tese. Se eu não sei interpretar um texto simples, como que eu vou defender uma tese? Como que eu vou defender a minha ideia sobre um determinado assunto? Então, esse é o adolescente de 15 anos. Se você conversar com jovens, vocês lidam com adolescentes, eles sabem discorrer sobre algum assunto? Entende? A gente vê que eles estão bem deficitários nisso aí. Bem deficitários.
Por exemplo, eu vejo assim, os meus filhos lá, onde eles estudam, minha filha foi para o 8º ano, mas desde o 5º, ela já tem a matéria de redação. Isso. Já pensando lá no ANEM, lá na frente. Para quê? Para estimular esse senso crítico e tudo dentro dessa formação. Isso. Aí ela é muito legal. É o treino da produção, né? Então, se produz um texto facilzinho, uma narração, algo bem fácil, para depois produzir uma dissertação. Sim. Mas como que isso está sendo feito? Para mim, no meu ponto de vista, tem a ver com base de leitura. É sentar-se em família, numa roda. Eu sempre falo para os papais, gente, dá para sentar e ter o tempo da leitura, o dia de ler? Se for com um pequenininho, pode fazer leitura combinada. Se for com um aluno maior, ele lê e produz para você, mas já, no seu caso, ela está produzindo na escola, né? Também, porque em casa a gente tem o nosso padrão sobre até as questões bíblicas especialmente. Aí onde a gente tem o nosso grupo, aí fazem a sua devocional, eles... Como é que vai interpretar a Bíblia, né? Se não tem uma habilidade de texto, precisa ter, né? Porque é um texto muito mais denso, o texto bíblico. Claro. Né? Sim. Então é preciso, sim, pensar nessa... É um preparo, mas tem a ver com uma gradação, né? Até chegar aos 15 anos, é importante ter a base. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.